Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no programa Dois Toques. O Brasil vai parar. Era aquilo que nós imaginávamos. Se cair nas oitavas de final um Palmeiras e Botafogo, o Brasil vai parar. Afinal de contas, Botafogo e Palmeiras vêm colecionando confrontos tecnicamente cada vez mais interessantes. E é uma rivalidade que tem bombado aí desde o ano passado. Afinal de contas, o Palmeiras foi algoz do Botafogo no Campeonato Brasileiro de 2023 e tem toda a narrativa extracampo de John Textor versus Leila Pereira, a própria partida Botafogo e Palmeiras do ano passado, vitória do Palmeiras 4-3, está sendo investigada em CPI, enfim, tem muita coisa, essa partida tem muito molho para que a gente possa ir durante esses próximos 70 dias. Tem um grande intervalo aí até as oitavas de final de Libertadores, 70 dias para a gente falar muito sobre Botafogo e Palmeiras, o maior confronto da Libertadores de 2024 até o momento, né? Não há outro confronto, não se fala em outra coisa na América a não ser Botafogo e Palmeiras. E a grande verdade é que os brasileiros se deram bem, tirando esse confronto doméstico, havia aí 50% de chance de o Botafogo, de o Flamengo enfrentarem uma equipe brasileira. Acabou que o Botafogo foi o sorteado, Palmeiras também, né? Nenhum queria enfrentar o outro. Você tem, é claro, uma narrativa da torcida do Botafogo de que, não, se tiver que enfrentar um brasileiro, que seja o Palmeiras, para que a gente possa devolver, né? Tá todo mundo engasgado com 2023 e tal. Você tem essa narrativa, mas certeza que nenhum queria enfrentar o outro. Por quê? Porque o Botafogo enfrentar o Palmeiras é um grande time e o Palmeiras não quer enfrentar o Botafogo porque o Botafogo está no melhor momento do que o próprio Palmeiras, né? Mas foi o confronto que caiu. É sorteio, Botafogo e Palmeiras estão disputando vaga nas quartas de final e os outros brasileiros, o São Paulo pega o Nacional do Uruguai, que é um confronto cheio de nuances históricas, né? O Nacional do Uruguai, muita tradição, tá? Mas há muito tempo que não montam um esquadrão vitorioso, né? Então, de certa forma, o São Paulo é bastante favorito para esse confronto contra o Nacional, mas o São Paulo teve dificuldades contra o time do Tadieres, né? Perdeu na Argentina, venceu jogando no Morumbi, mas foram confrontos equilibrados, né? O Zubeldia melhorou muito o time de São Paulo, por isso que o São Paulo hoje, com o Zubeldia, é bem favorito, mas confronto das camisas pesadas também, né? Principalmente em Libertadores. O Atlético Mineiro pegou o São Lourenço. É um confronto mais fácil também para o Atlético Mineiro, porém acho que o São Lourenço não é um adversário tão enrascado como o Peñarol. E o Atlético Mineiro conseguiu vencer bem o Peñarol, jogando dentro de casa, e fora de casa perdeu 2-0. E o Galo no Campeonato Brasileiro não está num momento sublime, maravilhoso e tal, mas é claro que o Atlético Mineiro é bem favorito aí para enfrentar o São Lourenço, que não fez uma fase de grupo de encher os olhos, mas ele não perdeu para o Palmeiras, né? Um 0-0 em São Paulo e um 1-1 com um time misto do Palmeiras. Então, assim, acho que o Atlético Mineiro é bem favorito aí contra o São Lourenço, mesmo não estando vivendo seu grande momento. O outro time brasileiro, né, além do São Paulo e do Atlético Mineiro, é o Flamengo, que para mim conseguiu o confronto que queria, porque o Bolívar decide na altitude, mas o Flamengo já goleou 4-0 o Bolívar aqui no Maracanã. Então, com uma goleada, se o Flamengo repetir o placar, dificilmente o Bolívar vai tirar essa diferença na altitude. Então, o jogo do Flamengo é garantir no Brasil, porque lá dificilmente vai conseguir vencer, né? Mas é um confronto que exige cuidados também, porque se o Flamengo jogar o que jogou contra Amazonas, jogar o que jogou, inclusive, jogando dentro de casa, né, contra Palestino, der bug, se der qualquer bug no Flamengo, lá pode esquecer, lá vai perder, não se sabe de quanto, né? Mas aqui para o Flamengo é fazer o resultado e viajar tranquilo. Mas foi um confronto em que o Flamengo também é bem favorito, é líder do Campeonato Brasileiro, está com moral, né? O outro é o Fluminense, que pode pegar o Grêmio. Tudo depende do confronto de hoje, né? Amanhã, perdão, né? Grêmio e o Huachipato. Então, o Grêmio, se perder para o Huachipato,
ele está eliminado. Ele já não tem mais chance, aí o Fluminense vai pegar o The Strongest da Bolívia. Se for empate, aí o Grêmio adia, né, esse confronto, porque tem um jogo contra o Estudiantes. Se for empate, o Grêmio pode chegar na segunda colocação, tá? E aí pode pintar um Fluminense e Grêmio, que eu tenho certeza que não é algo que o Fluminense quer e nem que o Grêmio quer, né? O Grêmio pegar o atual campeão da Libertadores e o Fluminense pegar uma equipe brasileira não estando num momento muito legal. Afinal de contas, empatou com o Juventude dentro de casa no último jogo aí, né? O Fluminense, em jogos mais complicados, em âmbito nacional, tem mostrado um futebol muito pobre, tá? E aí a gente chega no grande jogo. O que a gente pode falar de Botafogo e Palmeiras hoje? E que não vai valer nada, porque o confronto é daqui a 70 dias, né? Mas eu peguei opiniões para mim, muito concisas, né? Opiniões muito coerentes do Eugênio Leal, da ESPN, e do Paulo Nunes, do Grupo Globo, tá? O Eugênio Leal, ele é muito claro, e eu repito até o que ele disse aqui para vocês. Nenhum quis pegar o outro. Ninguém fica feliz de... Ai, que bom que pegamos o Palmeiras. Ai, que bom que pegamos o Botafogo. E o Eugênio Leal é muito claro. Hoje o Botafogo é melhor do que o Palmeiras. Até a classificação do Campeonato Brasileiro mostra isso. E o futebol apresentado mostra isso. O Botafogo tem apresentado um futebol que agrada. O Palmeiras do Abel talvez esteja na sua pior temporada das últimas aí com o Abel Ferreira. O Palmeiras, desde o início do ano, não tem demonstrado um futebol de encher os olhos. Campeão paulista, tal, enfim. O Campeonato Paulista a gente tira como um campeonato estadual, tem mais relevância, mas não dá para você dizer que ganhou do Água Santa, eliminou o Ituano, ganhou na final do Santos, que hoje joga a Série B. Isso te coloca num nível acima dos demais, porque é ilusão, né? No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem tido muita dificuldade e mesmo no último jogo da Libertadores a equipe não foi muito aplaudida, né, no 0-0 contra o São Lourenço. O torcedor do Palmeiras está um pouquinho ressabiado, né? A classificação na Copa do Brasil também foi na Bacia das Almas aí contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então o time do Abel nessa temporada não está mostrando um futebol de encher os olhos. Só que o Palmeiras é sempre assim. O Palmeiras não tem um futebol vistoso. O Palmeiras não dá show. Nada disso. O Palmeiras é eficiente e mostra a sua eficiência. Está nas oitavas da Copa do Brasil, foi primeiro do seu grupo. Essa é a eficiência do Abel Ferreira, que mesmo não jogando bem, consegue os resultados. Mas nesse momento, para o Eugênio Leal, o Botafogo seria favorito diante do Palmeiras por jogar um futebol melhor. E também o Paulo Nunes, do Grupo Globo, coloca nesse momento o Botafogo com muito mais time do que o Palmeiras, né? Inclusive ofensivamente, tanto o Eugênio quanto o Paulo Nunes colocam o Botafogo como um dos melhores times da América, ofensivamente. Palavras desses jornalistas da ESPN e do Grupo Globo, tá? O que eu posso dizer para vocês aqui no canal Dois Toques? Muita coisa do ano passado vem para esse ano. Quem vai aproveitar isso melhor é o que a gente vai ver, né? Há um receio por parte do Botafogo de que os remanescentes de 2023 sintam essa pressão. Eu acho, assim, pode acontecer, mas eu acho pouco provável, porque jogador de futebol já está acostumado com pressão. E como a decisão é lá em São Paulo, de certa forma o Botafogo, se fizer um resultado no Rio de Janeiro, ou mesmo um empate, tá? O Botafogo vai muito menos pressionado para essa partida. O Marlon Freitas, o Tiquinho Soares, que são jogadores remanescentes. Se você pegar o time de hoje, a base do time do Botafogo de hoje, você tem o Danilo, que é titular, né, o Marlon Freitas, o Tiquinho Soares, que não vem sendo titular porque está voltando de contusão, mas é titular no Botafogo, o Júnior Santos. De resto, são jogadores que não estavam em 2023. Pegar o setor defensivo quase inteiro, John Soares, Bastos, Halter, Alexander Barbosa, Cuiabano. Aí você tem no meio campo o Alan, que vai chegar, que para a Libertadores, Alan e Igor Jesus já poderão jogar. Isso se o Botafogo não trouxer o meia que está querendo, né, do futebol
argentino, mas joga nos Estados Unidos, né? O Thiago Almada, que é o sonho de consumo do John Textor. Você tem ali Jefinho, que vai estar já retornando de contusão, o Luiz Henrique tem que melhorar, né? O Oscar Romero que está jogando bola, você tem o Savarino, você tem outros jogadores que não tem nada a ver com a história do ano passado. E eu acho que o jogador acostumado a grandes confrontos, ele não sente essa questão. E oitavas de final é diferente de final, semifinal. É confronto decisivo? É. Mas ainda nas oitavas de final essa pressão acho que vem menos, tá? Mas essa pressão, se acontecer, ela ajuda mais o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras chega com moral. Mas tem também a pressão extracampo. Isso entra em jogo? Depende do que rolar nos próximos 70 dias, né? Porque a CPI de manipulação de resultados está rolando, está na fase de se escutar, né, das audiências. Então as pessoas estão falando, estão sendo convocadas, estão prestando seus depoimentos. Na fase de análise probatória, pode ter coisa nova. E essa coisa nova, de repente, pode tornar o ambiente lá no Palmeiras ou no Botafogo mais turbulento. E a relação entre John Textor e Leila Pereira mais turbulenta ainda do que já é, né? Então, nesse momento, a gente tem dois processos rolando, John Textor processando a Leila Pereira que já processou o John Textor, tem Botafogo e Palmeiras envolvidos aí claramente nessa questão da CPI de manipulação do resultado, o Botafogo que se viu prejudicado, o Palmeiras que, segundo o John Textor, foi beneficiado, enfim. É um confronto que mexe não só com o brilho do torcedor e com a situação dentro de campo, mas fora também. Botafogo versus Palmeiras significa John Textor versus Leila Pereira. Olha, vai parar o país e vai parar a América. Quem sai desse confronto sai com muita moral, sai com muito poder, né? Diferente de você, Flamengo, passou pelo Bolívar, obrigação. O São Paulo passou pelo Nacional, obrigação. O São Paulo ou o Nacional pega Palmeiras ou Botafogo. Quem sai de Palmeiras e Botafogo é favoritíssimo para pegar São Paulo ou Nacional. Com todo respeito a essas duas equipes, mas quem sai de um confronto como esse sai muito mais forte do que entrou. É isso, Botafogo e Palmeiras têm um desafio. E essa chave aí tem São Paulo, Botafogo, Palmeiras, Flamengo. Não é uma chave simples. E ainda tem o Penharol com toda a sua tradição. Beleza? Ó, gente, fico por aqui. Deixe os seus comentários. O que vocês acharam do sorteio? Você é botafoguense, você é palmeirense. E aí, qual vai ser a perspectiva para esse jogo, para esses dois jogos fantásticos? Ano passado movimentaram aí o Brasil, Palmeiras e Botafogo, com uma vitória do Botafogo, uma vitória do Palmeiras. E esse ano, hein? O bicho vai pegar. Valeu, meus amigos. Tchau, tchau.